O André Valadão fez uma pregação chamada Deus Odeia o Orgulho, em que ele critica o homossexualismo. Ele falou sobre a covardia dos que estão em silêncio, citou até Calvino. Primeiro, eu quero dizer que eu tô chocado com o que ele falou. E aí surge a pergunta, como que nós devemos falar sobre esse tema? Nós devemos pregar sobre esse assunto? É um assunto que deve receber tanto holofote assim? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Vou começar dizendo que eu tô chocado e impressionado no bom sentido. Eu achei que ele falou que muita gente está com medo de falar. O André está morando nos Estados Unidos, a terra da liberdade. A terra da liberdade de expressão. Nós vivemos no Brasil, aqui a gente está vendo que já não temos assim tanta liberdade. Mesmo assim, eu achei que ele foi muito corajoso, pois ao falar desse assunto, desse pecado, hoje é certeza de ser massacrado pela mídia, por muitos crentes e até por outros pastores que vão sempre dizer, olha, ó, não é, quero dizer, é errado, mas tem um jeito de falar. Sim, tem um jeito de falar, o problema é que eles nunca falam, não falam de jeito nenhum. Quer dizer, até uma deputada do PSOL já processou o André, tá vendo, mesmo lá nos Estados Unidos, quer dizer, nem sei como é que vai ter isso aí, ele tá morando lá nos Estados Unidos, como é que vai ser? Enfim, o André deu um dado muito interessante, eu não sabia, 57%, né? Segundo ele, 57% daqueles que se dizem cristãos acham normal o mês do orgulho gay. Ele disse, temos aqui no auditório mais de 50% de cristãos que não dizem, olha, é pecado, é errado, não vai para o céu. Ele quis dizer não no auditório dele ali, mas só como para efeito de estatística. Enfim, o André citou 1 Coríntios capítulo 16, verso 9, e refutou um dos argumentos citados até por cristãos, para defender o que a Bíblia claramente condena. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. E aí, ele citou aquele povo que distorce as palavras de Jesus para aprovar o que é errado. Quem sou eu para julgar quem vai para o céu? Eu não posso falar quem vai para o céu ou não. E então o André disse algo muito genial. Óbvio, mas genial. Sim, eu não posso falar quem vai para o céu. Mas e quando a Bíblia já diz? Outra coisa muito importante que foi dita por ele e usada como desculpa, inclusive por muitos crentes, para naturalizar o que Deus diz que não é natural, foi sobre a empatia. Ele disse que a igreja está contaminada com a empatia. E o que ele quis dizer com isso? Que em nome do amor, de um falso amor, obviamente, a igreja está constrangida de falar sobre pecado. Não tem falado. Os pastores pregam sobre unicórnio nas nuvens. Muito boa, eu gostei muito dessa expressão que ele usou. E aí ele citou um pouco a igreja nos Estados Unidos, em que ele fala, olha, completamente no pecado, os jovens vivem no pecado. Ele disse que os jovens drogados, pervertidos e assim, crentes. Tudo normal, é um absurdo. E isso a gente está vendo aqui já também no nosso país. E ele disse muito acertadamente, Jesus teve empatia por todos os pecadores, mas denunciou o pecado. Este é um ponto importante, pois o que os gays e crentes usam para aprovar o que Deus reprova? O amor. Deus ama e por isso ele não julga ninguém, dizem eles. Jesus chamou os piores pecadores à salvação. Mas ao fazer isso, ele disse que eles eram pecadores. Ou seja, só precisa de salvação quem é pecador. Se não tivéssemos pecado, não precisaríamos nem ser salvos. Se nós não tivéssemos sido contaminados pela culpa, pelo pecado de Adão, nem precisaríamos ser salvos. Mas é porque nós somos pecadores, porque nós estamos perdidos, que nós precisamos ser salvos. Anunciar a salvação já é declarar que o homem é pecador. Mas Jesus, ele foi além. Ele disse explicitamente, arrependei-vos, arrependei-vos. E o recorte que foi bem divulgado do André é aquele em que ele cita Calvino, em que Calvino disse o seguinte, eu seria um covarde se visse que a verdade de Deus é atacada e ainda assim permanecesse em silêncio. Só que assim, a covardia, ela nunca vem nua, você sabe disso. Ela vem vestida com vestes de piedade. Muita gente covarde que não tem mais coragem de pregar sobre isso, está dando desculpinha. Não, as pessoas, elas serão conquistadas pelo amor. Não enquanto ficarmos condenando, criticando, expondo os pecados delas. Nada disso. Paulo disse que a lei nos serviu de mestre e nos conduziu a Cristo. Peraí. O que nos leva a Cristo? O amor? Não, a lei, diz ele. O que nos conduziu a Cristo? A lei. O que é a lei? A pregação da lei é pregar sobre o quanto o homem tem quebrado a lei. Ou seja, é expor os pecados, para que então o pecador tenha convicção de que está
em pecado, está enfermo e procure o médico dos médicos. Então procure aquele que pode salvá-lo. Eu vou lhe dar um exemplo. Tem um rapaz da minha igreja, ele conta quando ele se converteu. A primeira vez que ele veio à minha igreja, à nossa igreja, com a namorada dele. E ele lá em pecado, fornicação, roupas todas totalmente sensuais. E ele disse que ele se sentia muito bem antes. Estava muito bem. Não se sentia pecador. Mas aí ele estava ouvindo a pregação. E eu expondo o texto dizendo, olha, isso é errado, isso é pecado, pecado. Ele disse que enquanto ele ouvia a pregação, ele tinha vontade de enfiar a cabeça no chão, ele queria que o chão se abrisse, porque ele começou a sentir vergonha, ele começou a ter convicção de que aquilo que ele vivia estava errado, que as roupas que ele estava usando naquele dia, ele e a sua namorada, eram ridículas, sensuais. Então, olha que coisa interessante. E aí justamente por isso ele disse, meu Deus, eu estou perdido, eu preciso de Cristo. Eu preciso de um Salvador. E aí, ele encontrou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, a graça, o perdão, o amor de Deus são partes integrantes da mensagem do Evangelho, mas são a parte final. O começo é a exposição da lei. O começo é como Paulo prega lá em Romanos, lembra? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, adorando a criatura ao invés do Criador, e por isso Deus os entregou a paixões infames, homem com homem, mulher com mulher e por aí vai. É assim que Paulo começa. É assim, Paulo fala da ira de Deus, do quanto Deus abomina os pecados. Só depois Paulo vai falar da graça, de que em Cristo Jesus temos graça e perdão para os nossos pecados, que não importa quão sujo nós estejamos, Cristo nos perdoa, mas, isso é a parte final. Paulo não começa aí. Paulo começa expondo os pecados, coisa que os evangelistas não fazem. Que evangelho é esse? Que não expõe os pecados em primeiro lugar. Isso não é evangelho, isso é falso evangelho. E o André falou com propriedade. Ele expôs o pecado, porque eu assisti a pregação dele. E mais, eu seria um covarde se visse a verdade de Deus ser atacada e ficasse em silêncio. Os covardes que ficam em silêncio e estão criticando os que estão falando. Nossa, que falta de amor, falta de sabedoria. Nossa, João Batista, não precisa falar raça de víboras, não precisa elevar a voz assim. Devemos pregar com seriedade ao expor o pecado, porque o pecado é grave e ao mesmo tempo, com tanta força, anunciar a graça, o perdão, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso no mesmo sermão. Como ensinou Martin Lloyd-Jones, ao falar que a pregação genuína, ela derruba o homem e o levanta. Tudo isso na mesma pregação. Mostra o pecado e depois oferece o perdão. E sabe, esse é um assunto que nós temos que falar muito. Por quê? Porque eles falam muito. E há uma diferença muito grande em relação a todos os outros pecados. Por quê? Em relação aos outros pecados, você não tem ninguém levantando a bandeira e dizendo, gente, mentir, não tem nenhum problema. Ó, gente, adulterar, não tem nenhum problema. Mas você tem um movimento. Então, há uma diferença entre o movimento LGBT e o pecado homossexual. Você tem toda uma agenda e gente dizendo, não, isso aqui não tem nenhum problema. Então, é diferente. É diferente apenas nesse sentido, que você tem divulgadores, apologistas desse pecado. Enquanto que em relação aos outros, as pessoas concordam, isso aqui é errado. Então, é um assunto a ser falado. Mas tem muita gente que funciona assim, ó. Eles defendem verdades que ninguém está questionando. Eles lutam onde não tem guerra. O combate está no sul, mas ele está guerreando no norte. E lá, ele empunha sua espada e é tão corajoso para lutar contra ninguém. Aí, quando a batalha foi vencida aqui no sul, ele aparece todo suado, como um valente cavaleiro, dizendo, eu sempre defendi isso, uma ova, seu frouxo. Eu me lembro, lá atrás, muito atrás, meu canal nem tinha repercussão que tem hoje, mas não interessa. Eu me lembro de quando eu decidi, puxa, a esquerda é um negócio anticristão. E aí eu lembro de, gente, ia escrever alguma coisa nesse sentido no Facebook, de pensar várias vezes antes de... Hoje todo mundo, qualquer cristão, a maioria dos cristãos sabem disso, é errado, é anticristão e tal. Mas eu lembro naquela época, falar um negócio desse era divisivo, seu herege, tá falando de política agora, não pode. E eu, pim! Tem a prova aí, é só voltar lá no meu Facebook, na época que ninguém falava, tava lá já na época que poucas pessoas falavam, eu já tava lá falando do assunto. Ou seja, mas aí hoje, né, o cara que lá atrás, quando o ambiente era hostil, aí ele ficava quietinho. Agora que ele sentiu confiança. Agora tá todo mundo falando desse assunto, vou falar também. É o corajoso que luta onde a batalha não está acontecendo. Que luta longe da batalha, onde não tem guerra. E depois ele aparece todo suado dizendo, eu tô junto com vocês. Por fim, gente, né, vem sempre aquele papinho do discurso de ódio que a gente tá
tendo discurso de ódio. Como o próprio André Valadão disse, eu não estou aqui falando para bater, para maltratar, agredir. Eles não têm direitos como cidadão. Só estamos expressando a nossa fé. Expressando uma ideia sobre um comportamento que nós julgamos que é errado. Não tem nada de discurso de ódio, pelo contrário. Nós somos chamados a amar até quem é nosso inimigo, porque nós não amaríamos quaisquer pessoas que nós julgamos que têm um comportamento errado. Então não tem nada a ver com discurso de ódio, pelo contrário, E tem mais. Quando as pessoas dizem assim, a religião é falsa, só existe para arrancar dinheiro das pessoas, pastor é tudo ladrão, olha, ninguém matou mais do que religiosos e por aí vai. Ou então, quando fazem apresentações com um Jesus na cruz gay, colocam um crucifixo no orifício traseiro. Piadas, como por exemplo do Porta dos Fundos, como eles fazem com a fé cristã. Tudo isso nos ofende. Mas eles se expressaram, e nós nos expressaremos defendendo o nosso lado, nos defendendo em relação a essas acusações. E são pesadíssimas, pesadíssimas. Se nós podemos ouvir tudo isso, e muitas coisas são completamente mentirosas, e ficamos ofendidos, obviamente, mas nós aguentamos, por que vocês não podem aguentar a nossa opinião? E a nossa é baseada no amor, no desejo de que vocês cheguem a Cristo Jesus. Agora, o que não adianta é ficar tentando nos ameaçar, gente, com prisão ou morte, porque descendemos de homens que foram devorados por leões que não negaram a sua fé. E assim, justamente por amor, pela salvação das pessoas, nós continuaremos a dizer que é pecado e falaremos que Cristo Jesus veio salvar a todos nós. Não importa quão fundo você tenha ido na lama, a graça de Jesus para você. A graça de Jesus para você. Não há um pecado tão sujo que o sangue de Cristo não possa lavar. Fazemos isso por amor. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho um parente que é gay. É uma pessoa assim que eu amo demais. É por amor. Porque eu creio em céu e inferno. E eu creio que só Cristo pode nos salvar da condenação final. É justamente por isso. Quem sabe, se meu parente está me ouvindo, é justamente por isso. Porque eu o amo, que eu digo, arrependa-se. O que você está fazendo não é correto, desagrada a Deus. Mas há salvação. Há salvação para qualquer um. Há salvação para você. Cristo é aquele que pode te mudar, arrancar a sua culpa, suas angústias, seus temores. Cristo Jesus, o Rei da Glória, o Deus vivo e todo-poderoso. E aquele também que estendeu a mão para todos os pecadores que se aproximaram dele. Se você crê, você vai ser salvo. Mas e aí, gente, o que vocês acharam desse vídeo? O que vocês acharam da fala do André? Pode deixar o comentário aqui. Deus abençoe. Até a próxima.